pessoal, sejam bem-vindos ao mais um GabiCast. E hoje eu tô aqui com uma mulher que eu conheci há anos atrás, mas Deus tem o tempo certo, né, de unir novamente propósitos, vidas. E é muita alegria para mim hoje a gente tá batendo esse papo aqui. Anos de bastidores, a gente é assim. Quando junta duas pessoas que falam muito, se deixar, a gente fica o dia inteiro. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já conversou muito. E nem conversamos o que a gente ia falar. A gente nem sabe ainda o que a gente vai falar aqui. Então eu quero aproveitar e te falar uma coisa com você. Compartilha de uma vez esse podcast, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas famílias, tá? Muitas famílias mesmo. Aproveita, Conferência de Mulheres está chegando. Convida aí umas 10 amigas para estar na conferência com a gente. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoadas. Estou fazendo esse mistério todo para vocês ficarem curiosas. Mas, sem mais delongas, eu vou deixar que ela se apresente e a gente vai começar aqui um papo muito gostoso, tá bom? Vamos lá? Meu nome é Lissandra. Eu sou especialista em leitura dinâmica, não sei se você já ouviu falar disso. Eu ensino as pessoas a lerem melhor e mais rápido. Mas o mais importante realmente é que eu sou filha do pai, casada com Edson e mãe do Leandro. E eu hoje vim aqui compartilhar um pouco da nossa experiência de conversão. Isso aí. Da nossa família toda, que foi todo mundo convertido. E também em função do diagnóstico do nosso filho, Leandro, que hoje está com 12 anos, mas que com 9 anos a gente teve o diagnóstico de que ele é autista. E foi um baque, né? Mas hoje eu entendo que tudo isso fez parte da nossa conversão. E é uma oportunidade de entender melhor os propósitos de Deus. E às vezes a gente acha que diagnóstico é uma âncora, mas não. Diagnóstico ele pode ser, e na maioria das vezes, é o início da cura, o início da qualidade de vida. Isso é muito forte, né? Muito. Porque muitas vezes a gente coloca o diagnóstico como uma sentença de morte. Isso aí. E eu tô lembrando aqui daquele texto, né, quando Jesus fala de uma cura que ele falou que não era para a morte, era para a vida. É isso aí. E muitas vezes a gente sempre assimila uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, como uma sentença de que tudo acabou. E na verdade pode ter acabado um ciclo, mas é oportunidade para a gente tratar outros e começar a gerar vida para outros, né, Liz? Eu acho que ali no diagnóstico a gente tem a morte do filho idealizado, que na verdade todas as mães têm. Todas as mães têm. Porque a gente idealiza uma pessoa que não é a real. Então, independente dele ter alguma questão ou não, vai chegar um momento que você vai ser apresentada a uma pessoa que não é você, que não é o seu marido, que não é seu pai, que não é quem você idealizou. É ele, é ela. Então, nesse momento existe um luto. Algumas pessoas nem aceitam e continuam vivendo como se aquela pessoa fosse o que você imaginou. Eu vi isso esses dias em algum podcast, alguma coisa falando sobre isso, sobre os pais que quando têm os filhos, eles idealizam, né? Porque gerou os filhos, eles imputam nos filhos o ideal dele, né? Aquela pessoa que ele queria que o filho fosse, da forma como queria. E quando isso bate com aquilo que você idealizou, realmente você vive um processo de luto muito grande, né? Porque o que acontece? Na verdade, você não está olhando o outro, mas a criança que você foi no outro. Então, você fica cuidando da tua criança, não é o seu filho. E foi isso que eu percebi. E, assim, eu sempre entendi que o Leandro tinha alguma coisa. Toda mãe tem a gente aquele sabe, feeling, né? Se ela não, só se ela for muito desavisada. Mas uma mãe presente, ela observa, meu filho tem alguma questão que eu não sei o que é. Uhum. E eu, na verdade, quando o Leandro nasceu, porque eu sou, expansiva, conversa, meu marido já é caladão. É igual lá em casa, né? Aí quando o Leandro nasceu, a minha expectativa, né? O filho que eu idealizei era um filho que igual a mim. Isso aí. Aí, o Leandro bebezinho, a gente morava longe da minha família, eu fui morar perto da minha sogra, porque ela é viúva. Só que só ficava eu, minha sogra e meu marido e ele. Aí, todo mundo dizendo que eu fui mãe velha, né? Eu fui mãe com 36 anos. Aí o pessoal falava que ele era assim porque
porque sempre a culpa é a gente. Não, a culpa é nossa. Que ele era chorão porque eu mimava ele. Porque ele não podia ver gente. Que não fosse eu, minha sogra ou meu marido, se ele visse, ele começava a chorar. Tinha pânico. E aí botaram a culpa em mim, eu aceitei essa culpa. Porque quando a gente sai aquele beta-HCG lá, positivo lá, começa o processo de culpa. Ali já começa, né? Tudo é nossa culpa. E a gente aceita isso. É verdade. E aí, eu falei, cara, eu sou muito ruim como mãe. Aí chorava. Eu falei, realmente, eu sou isso tudo. Vou botar ele na creche. Botei ele na creche, com 11 meses. Por causa disso, porque eu não queria deixar o meu filho problemático. Que eu me sentia nociva a ele, de verdade. E a sociedade, cada vez mais, ela está criando isso. Por quê? Para tirar o pátrio poder da família. E também para vender serviço. É verdade. Que aí hoje tem curso para tudo, gente. É verdade. Curso para dar. Tem uma amiga muito querida, que ela é homeschooler, e ela dá vários cursos. E aí, dos treinamentos dela, a mãe perguntou que ela ensina a questão de dormir, né? Beber, dormir e tal. Que é a Bruna Botelho. É muito interessante. Se você quiser procurá-la, ela é sensacional. E aí, a Bruna falou que ela estava lá dando aula e que veio uma mãe e falou assim, como que eu faço para transferir, né, o banho da banheira para o chuveiro? Aí ela falou, olha, vamos fazer assim, passo a passo, tá? Entra no banheiro. Bota a criança no box. Liga o chuveiro. Gente. Então tem gente pagando consultoria para isso. Uau, eu posso vender um monte. Não é? Por quê? Porque não existe mais a figura da mãe, a avó, que ensina que ensinava, que passava, né? Que dava os primeiros banhos. É verdade. Que ensina, não tem mais. As avós estão trabalhando fora. As filhas não sabem fazer nada. Né? Você tem um bebê ali na tua mão. Ou você, se você for rica, você contrata, que nem lá o pessoal, né? Babá para o tempo todo, cuidadora. Eu conheço famílias que a mãe dorme, aí vem a babá e bota no peito na hora certa, depois sai. Assim, entendeu? Então, ou você tem essa grana e essa estrutura. Mas isso gera sequela. Não, total. Né? Você imagina, fico ou imaginando você aprende, ou você vai estudar, que é o que acontece, que eu acho muito legal, são as mães educadoras, que elas vão aprender. Isso eu aprendi muito com essas mães, né? Quando eu me tornei uma mãe. Mas voltando ao assunto do Leandro, quando eu botei ele na escola, ele se desenvolveu. E aí eu falei, realmente a culpa é toda minha, eu sou muito ruim. Sou péssima. Só que eu não, como eu realmente sou uma pessoa muito ativa e muito presente na vida dele, eu falei, eu vou dar um jeito de estar nessa escola. Aí eu arrumei um jeito de dar aula de leitura dinâmica para as crianças. Bem minha cara, né? Foi sensacional, a gente viu. E eu ficava lá dentro e via as crianças chorando. Gente, era... Enfim, aí eu aprendi. E tinha a creche lá, a escola, ela tinha uma câmera. Que era a pior coisa. Se eu puder dar uma dica para alguém que tá com filho pequeno, não entra nessa pegadinha de câmera, ficar vendo de casa a criança na escola, gente. Dá um desespero, uma tormenta. Tortura, porque a câmera não tinha som. Então eu idealizava que tinha acontecido tudo, né? E uma das coisas que o Leandro não gostava era dormir de tarde. Então eu fui lá e falei, olha, ele pediu para não dormir de tarde. Isso já era um pouco maior. Que ele tava no integral, porque eu parti pro integral. Eu sou tão nociva que eu vou botar ele no integral. Ele não pode ter muito contato comigo. Tipo assim, só... A louca, meu Deus do céu. Olha, a gente tem que voltar a confiar no instinto humano, que é da sobrevivência e da prole. A mãe vem com isso. Deus na configuração perfeito. De Deus, né? Deus é perfeito. Na configuração de Deus, quando Deus fez a gente, ele já botou... Tanto é que ele aumenta os hormônios para você não ficar com a libido alta na primeira fase, né? Para você cuidar mais do filho. Depois retorna. Só depois de 2 anos seu corpo volta. Tudo é programado perfeitamente. Então é só você deixar a sua natureza agir. Mas eu fui contra a minha natureza total. E o que aconteceu? Daí eu ficava vendo ele lá, gente, eu sofria tanto. Teve um dia, um episódio que eu vou contar pra vocês, porque eu desenvolvi depois síndrome do pânico. Por quê? Uma pessoa altamente controladora, com uma natureza cuidadora. Aí nasce o meu filho, eu com 36 anos. É o coração do lado de fora. Você não pode fazer nada.
Aí todo mundo me tirando todo o meu... Porque eu podia aproveitar isso de uma forma positiva, claro, com ajuda e tal, mas ser quem eu sou. Sim. Não perder a minha essência. Eu perdi e aí eu comecei a pirar. Comecei a ficar cantando. E aí eu tive crise do pânico quando o Leandro começou a andar. Olha isso. Eu lembro que um dia eu tava lá e começou a dar labirintite, começou a me dar um monte de coisa. E eu sentindo que ele tinha problema. Eu não sabia o que era, mas eu botava toda a culpa em mim. E aí eu falei, gente, aí teve um dia que ele tava lá e ele pedia para não dormir à tarde. Eu falei com a diretora, falei com todo mundo, não, pode ficar tranquila, Alessandra. Aí eu tô lá olhando, e eu trabalhando em casa e olhando. Aí eu ouvi que apagaram as luzes e Leandro lá. E aí aquilo começou a me dar. E ele conversando, eu via a sombrinha dele sentada assim e alguém com ele. Eu falei, deve estar chorando. Aí, cara, eu vi, assim, cenas terríveis ali acontecendo. Eu já peguei minha bolsa para sair. Aí o Espírito Santo, naquele dia, acionou, entrou em ação. Fica aí. Aí eu senti um negócio assim. Aí eu falei, não, eu vou ficar. Tô ficando doida. Eu vou ficar. Aí quando eu fui buscar lá à tarde, tá ele com a cara ótima. E eu assim, apavorada. Agora que eu vou saber toda a verdade. Descobri tudo. Tortura que foi. Todo o oculto tá vindo pra luz. Aí ele, todo feliz, aí eu... E aí, como é que foi seu dia? Passando mal. Como é que foi seu dia? Tentando manter o salto, né? Aí ele, foi legal. Mãe, você não sabe, a tia, ela tem medo de escuro. Eu expliquei pra ela como fazer no escuro. Ou seja, a professora estava tendo uma super interação com ele. Usando todas as tecnologias, né, terapêuticas para que ele ensinasse para ela a perder o medo do escuro. Agora você imagina se eu chego lá com a minha bolsa fazendo escândalo. Olha isso, a vergonha que eu ia passar, né? Então Deus teve piedade de mim e tocou. E aí eu falei, cara, eu tô pirando, então como eu vou fazer? Porque eu não quero ser essa mãe louca, mas eu também não quero estar fora, eu quero participar. E aí eu comecei gradativamente a ir me posicionando. Foi mais ou menos nesse período que eu conheci os homeschoolers. Que são pessoas que tiram os filhos da escola ou não nem levam para a escola e cuidam da... Eles assumem a educação dos filhos. E assim, no mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente terceiriza tudo. Aí eu conheci aquelas famílias, para mim foi um laboratório. Foi assim... Eu falei, gente, é possível. Então, assim, dava certo. As crianças felizes. É claro que vão ter as questões, não é para toda a família. Sim. Tem todo um... Mas a experiência, para mim, foi muito boa. Porque eu aprendi a ter prazer em educar o meu filho. Isso foi sensacional. E aí, quando a gente, depois de estar homeschooler, aí, olha como é que Deus age. Eu, na escola, eu estava vendo que o Leandro ia bem, mas faltava alguma coisa. Eu falava com a diretora, ela falava, não, Alessandra, isso é coisa sua. Aqui, sem você, ele é outra pessoa. Eu falei, gente, como assim? Mas aí eu comecei, já estava com uma autoestima melhor, com uma segurança maior. Aí um dia ele falou, mãe, a professora reclama de mim porque eu demoro a escrever e agora eu estou tendo que ficar de castigo para escrever mais. O que acontece? Depois eu fui entender, ele pressionava muito na pinça, então ele cansava demais. Ele não tinha velocidade e muito cansaço. E a professora não estava identificando isso. Não estava identificando. Como ele não parecia ter nada, aí a pessoa leva para quê? Pro lado moral. É preguiçoso, é mimado, é desleixado, não sei o quê. É filho único. Aí vem para essas coisas todas. Aí eu conheci de perto as famílias de homeschoolers, e aí o Edson, meu marido, que falou, amor, isso não é pra gente? Eu falei, tá louco, é pra gente. Como é que eu vou fazer? Eu, imaginar, apavorada. Ele falou assim, eu acho que é. E aí a gente resolveu fazer. E a gente assumiu, mas com um currículo americano, com cosmovisão cristã. E foi sensacional, porque aí eu tinha um material para eu seguir, né? E ali começou realmente a minha conversão. Porque no primeiro dia de aula com comunidade, que tinha uma comunidade que a gente se encontrava, a primeira lição de uma das matérias que a gente tinha eram os 10 mandamentos. E aí eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas lindas. Aí depois, honrar pai e mãe.
Aí eu falei, eu não posso dar essa aula, porque eu não falo com a minha mãe tem 2 anos. E aí eu falei, Começou ali o aperto, né? agora eu vou ter que me preparar para dar aula para ele, porque é pelo exemplo. E foi aí que eu conheci a Gisele, que eu vim fazer a mediação. A gente fez eu faço terapia há muitos anos, mas realmente aquela imersão ali, Nós fizemos juntas, né? Pois é. Ela me fez ver a importância da minha mãe. Eu já saí dali pedindo perdão para minha mãe. Então, olha só, como Processo. que... E a minha mãe, ela já foi diagnosticada como esquizofrênica. Então, assim, muita coisa que ela faz, não é porque ela quer, né? Ela tem uma questão, que se ela estiver medicada, ela fica bem. Se ela não tiver, ela vai dar crise. E a minha preocupação era com o Leandro, porque na minha mente, que eu estava também muito doente, eu via que a minha mãe estava perseguindo o Leandro. Que era a minha criança, lembra que a gente olha para a nossa criança? Então a minha mãe estava me perseguindo, então era o Leandro. E eu tinha que defendê-lo. Só que depois eu entendi que o Leandro e eu, nós tivemos a figura da minha mãe na nossa vida, foi para nos preparar. Ela é nosso treinamento de Ibope, sabe aquela coisa? Vai pro saco! Hoje eu sou resultado das crises que eu vivi, dos problemas que eu tive, das alegrias. Então eu dou graças a Deus por a minha mãe ser ela do jeito que ela é, porque foi a ferramenta necessária para me trazer até aqui. E até para que você pudesse ser usada hoje para ajudar outras pessoas. Exatamente. Né? Quando a gente conversar um pouquinho, naquele café que a gente tomou, né? Você comentou muito que o seu pai também é um educador, né? Vamos fazer essa linha do tempo, voltar lá para trás. Você veio de uma família onde o tempo inteiro você foi motivada a estudar? Como é que foi isso? Então, o meu pai, ele trouxe a leitura dinâmica para o Brasil. Então, ele, com 19 anos, ele nunca tinha lido um livro. Mas ele sempre foi muito inteligente. E aí ele foi aprovado para o Banco do Brasil. Naquela época, Banco do Brasil... Era assim. Era o must. Era. As mães e os pais só queriam casar os filhos com militares e Banco do Brasil. É verdade. Né? Então ele foi pro Banco do Brasil. E aí lá ele estava com a nata. Porque ele fez a prova. Ele é mineiro, mas ele fez a prova no Rio de Janeiro e passou para Paranavaí. Chegou lá, acho que eram 40 cariocas que eles diziam, porque veio do Rio, mas não é. E aí a nata da intelectualidade da época. Ele chegou lá e aí ele não entendeu nada do que eles falavam. Ele falou, não, chega, eu não posso, ou eu caminho com esse povo, ou eu vou ser um medíocre, eu não quero, eu vou estudar. E aí ele começou a ler, então foi graças a essa experiência que ele teve, de se ver uma múmia, e ele fala mesmo, eu era uma múmia. A ignorância, né, estar diante da ignorância foi o que fez ele mudar. Depois ele conheceu a leitura dinâmica, aí ele falou, se a leitura me fez bem, imagina essa tal de leitura dinâmica. Foi por isso que ele... Então, ele sempre se superou. Meu pai tem apneia noturna grave. E hoje ele usa aquele pop-up, né? CPAP. Pop-up é negócio de CPAP. E isso que fez com que ele tivesse uma sobrevida maior, porque ele era para ter já morrido há muito tempo, porque a apneia dele é gravíssima. Ele tem mais de 300 microdespertar na noite. É um negócio... Isso? Então, quando ele estava acordado, ele estava dormindo encostado, porque ele não tinha um sono profundo. A vida inteira, assim. E ele sempre se superando. Ele criou um curso preparatório para concurso do Banco do Brasil. Foi até quando ele se conheceu com a minha mãe. E eu também tenho essa facilidade de aprendizado. Então, com 6 anos, eu passei para a aplicação da UERJ. E aí estudei na UERJ, né? Lá na aplicação. E lá, a nossa mente é trabalhada para pensar. Então, eu realmente tive esse privilégio de ter excelentes professores, de ter o meu pai como um exemplo de educador, no sentido que ele não é pedagógico, ele é técnico. E aí ele vai por fatos. O que aconteceu? Deu certo? Vamos tentando. Ele vai na coisa científica, né? Técnica. Então, para mim, foi muito importante, porque eu vi pessoas que eram advogados que a gente imagina, né? O cara tem OAB, tá fazendo concurso público, mas ele nunca tinha lido um livro inteiro. Porque a leitura é uma coisa que você pode carregar um problema a vida toda e ninguém saber. É verdade.
Então, no curso, ali eu aprendi. Na verdade, isso foi uma preparação também para a inclusão. Porque eu vi que não existe pessoa burra, existe pessoas que não foram estimuladas corretamente. Que o ensino tem que ser personalizado. Que o problema é meter todo mundo numa sala de aula, né? e achar que todo mundo vai aprender do mesmo jeito e avaliar todo mundo do mesmo jeito também. Então, eu comecei a entender. E como a leitura dinâmica é uma coisa que você não vai ver na escola. Muita gente que vinha ficava, né, impressionado com o resultado e tal. E aí eu falava, gente, por que a gente tem alguma coisa errada? Aí quando eu fui para o homeschooling, eu entendi. Eu falei, porque a gente vive uma escola ideal, mas não a escola que é a verdadeira. Quando as pessoas lutam contra o homeschooling, eu não sou contra a escola, mas eu acho que a escola precisa melhorar. Sim. E eu acho que tirar a família da escola, porque o aluno virou cliente. É verdade, não a família. O aluno virou cliente. E a escola é meio que, olha, fica tranquilo que eu vou cuidar dele. Porque cada vez que você paga mais coisa lá, e vem de curso disso, coisa aquilo. E a família foi. Hoje a educação se baseia em vestibular. É verdade. Se o meu filho for aprovado no vestibular, eu estou feliz. Eu cumpri a minha parte como pai. É verdade. E a escola, eu cumpri a minha parte como escola. Mas ninguém avalia se ele entendeu alguma coisa, se ele, né, foi transformado. E o que ele sofreu para isso, não, né? Se ele foi transformado, porque o conhecimento, ele serve para nos transformar. É verdade. Se ele não está transformado... Conhecimento por conhecimento. Né? Então, eu falei... Então, assim, foi um quebra-cabeças que Deus foi fazendo na minha vida e foi juntando. Então, juntou essa experiência do aplicação, que foi uma escola que realmente desenvolveu a minha mente investigativa. Eu nunca aceitei uma resposta só. Eu tenho que saber por quê. Eu tenho que entender. Isso eu aprendi na aplicação. Meu pai mostrando que todo mundo tem potencial, que a gente tem que só ser estimulado. E eu que sou uma pessoa empática. Eu tenho uma tendência a me colocar no lugar do outro. E isso fez com que eu vivesse, sei lá, muitas vidas. Porque quando eu entro na tua, eu pego de você também. Eu Sim. dou, mas eu pego. Então, muitas coisas que eu vivi, e aí eu consegui resolver, não por experiência própria, mas por coisas que eu tive alunos que viveram, e aí eu fui trocando. Fazendo essa troca, né? Então, assim, eu acho que realmente, hoje eu entendo o meu propósito. Meu propósito é a inclusão através da educação. Porque não existe inclusão sem você trazer conhecimento para essa pessoa que é excluída. Se existe inclusão, a necessidade de inclusão, é porque alguma coisa a pessoa... ela foi excluída. Então, não precisaria de inclusão se não tivesse tido E hoje a é uma exclusão. palavra que todo mundo usa muito, mas que, na verdade, não é bem, né? As pessoas não entendem o que é totalmente uma inclusão, né? Eu mesma, quando soube, né? Aí com 9 anos, a gente veio, com 9 anos eu tive o diagnóstico. Eu já estava como homeschooler e uma família ficou hospedada na nossa casa, o filho deles é autista. Só que eles não declaram isso, porque houve um acordo, o menino não quer que fale, existe esse acordo, para eles foi bom. Ele falou, olha, mas eu quero te dizer, eu nunca queria te dar essa notícia, mas eu acho que você tem que procurar ajuda, porque ele é muito parecido com o meu filho nessa idade. Eu achava que ele era TDAH, porque o meu marido é TDAH, a gente diagnosticou com 40 anos. Mas aí saiu o autismo, foi um baque. Eu fiquei 3 dias de cama. 3 dias. Por quê? Não por causa do Leandro. Por minha causa. Por culpa. Mais uma vez carregando a culpa, né? Porque a maioria das nossas brigas com ele era porque ele não entendia algumas coisas, ele parecia ser desobediente, mas não era. Ele sempre foi um menino muito bom, mas ele tinha umas coisas e também eu acho que ele tem TOD também, hoje, transtorno, né, opositor, desafiador, que é a pessoa que ela tem uma reação muito brusca quando ela diz não para ela. Não é uma coisa assim, só ficar chateada. Ela realmente... E desafiador. Você botar ela num desafio, ela... Então, assim, a forma como ele reagia era estranha, mas eu não tinha ideia do que era isso. Hoje eu sei. E eram coisas, conceitos que nem eram falados, né? Não. Tanto, porque você falar de TOD hoje,
Muita gente nem sabe o que é Não. isso ainda. Não sabe. Agora que esses conceitos estão começando a ser mais disseminados, né? E no dia que eu fui buscar o resultado, porque assim, eu fiz na Santa Casa, no Rio de Janeiro, que hoje é a referência. E é só que lá é como se fosse é um lugar ele é bem mais barato, né? Encontra na Santa Casa. E é o pessoal, toda a equipe da PUC que faz lá. Então, cada dia que você vai ter um profissional diferente. Uhum. No dia do diagnóstico, da entrega, eu fui para uma equipe que tinha a pessoa que me deu, a psicóloga, provavelmente contra homeschooling, quando ela viu que eu era homeschooler. Mas ela me esculhambou. Como assim? Você tem que voltar com ele para a escola? Não sei o que. Hoje eu entendo até. Mas na hora, aquele não era o momento dela me julgar. Te bombardear com aquilo, né? Pô, acabei de saber tô sabendo que meu filho é autista, né? Mas foi ótimo. Olha como é que Deus é perfeito. Porque se vem uma médica toda acolhedora, olha, eu ia cair dura lá e ficar deitada no chão chorando. Mas como ela me irritou tanto, eu falei, agora que eu sei o que ele é, eu vou resolver, eu vou. Aí me deu aquele impulso, né? Mas depois veio a culpa. Porque eu falei assim, gente, quantas coisas que eu briguei com ele, que eu e meu marido, a gente ficou muito mal nisso. Uhum. Aí depois veio a questão, será que ele vai casar? Será que ele... Só que Deus já tinha me apresentado um aluno meu, chamado Marcos Petri. Ele é muito famoso na internet. Ele tem um canal de tudo que um autista gostaria que você soubesse. E é sensacional, a história dele é maravilhosa. Eu tinha conversado já com a mãe dele também. E aí eu falei, gente, eu conheço um autista que deu certo. Vamos pensar assim, porque a gente só pensa em autista, aquele filme, coisa assim. Então eu não conhecia um autista, como eles dizem, funcional. E eu conheci o Leandro. Eu falava, gente... E tinha um negócio também que eles falam de poda neural. Gente do céu. O que é isso? Meu Deus. É que tem fases do desenvolvimento humano lá que existe, porque tem os neurônios, né? Às vezes a gente está com excesso. Então vem a poda neural para... É como se fosse a poda mesmo, né? De árvore. De árvore, né? Só que isso pode dar ruim, dependendo da pessoa, se ela tiver alguma questão. Então, por isso que tem autistas, por exemplo, que eles iam bem no desenvolvimento, de repente para de falar, para de ir no banheiro sozinho, para de andar, para de tudo. Só que, gente, tem os traços específicos, não é assim, do nada. E o Leandro já tinha 9 anos. Mas eu soube dessa poda neural, você imagina. Eu ia brigar com ele, aí ai meu Deus, a poda neural. Ele vai parar de falar agora, pra sempre. Não posso mais corrigir, não posso mais fazer nada. Tem que deixar tudo. Teve essa fase. A sorte, por isso que é muito importante a gente ter auxílio, cara. A gente ter uma equipe multidisciplinar nos apoiando, porque senão você pira. Porque aí agora eu brigo, eu não brigo. Faço como, né? Vai, volta. Até que eu dei um ataque com ele. Aí ele não morreu, não teve nada. Aí falei, você acabou fala, posso ser mãe. Acabou. Poda neural, o negócio agora. Vai voltar tudo ao normal aqui. O que é isso? Porque tem essa fase também, a gente fica assim. Eu não sei. Parece que a gente fica mais abobada, né? Fica. Aí. E assim, muitas mulheres perdem o marido. Ou não perdem, né? Já não tinham e o cara vai embora. Porque quando eu acho que tem uma relação, mas talvez a gente também fique tão fechada que pode acontecer, né? Então, conosco foi ao contrário. O Edson amadureceu mais e a gente se uniu mais. E eu depois descobri que ele também é. Porque normalmente, quando tem alguém acima dele que também é. E no caso lá da gente é o Edson. E porque isso acontece muito nas famílias. Quando você começa a identificar o diagnóstico, aí você fala começa assim, a ver fulano acho que tem. Mas isso daí é igual meu marido. Porque muitas famílias falam assim, não é nada disso, isso é besteira, não tem nada de autismo, é igualzinho, mas... Só que é igual. Aí depois você fala assim, epa, não, então se é igual, né? Porque tem. E também isso mudou a nossa relação, porque... Pensa, a pessoa que foi treinada para trabalhar alta performance, leitura dinâmica, aí o filho autista que não gostava de ler. Leandro odiava ler. Então, assim, Deus realmente, ele me trabalhou muito
para hoje eu olhar para as famílias e entender a dor de cada um e falar, gente, pera lá, não é desse vai jeito. dar certo. É isso Primeira aí. coisa, vai dar certo. Segunda coisa, não busque a cura. A cura, que se vier, vai ser o Espírito Santo, vai ser, né? Deus que vai trazer, vai nos iluminar, vai acontecer. Mas esse não é o teu papel. Teu papel não é buscar cura. Teu papel é buscar qualidade de vida. Porque esse negócio de buscar cura, tenha fé. Ok, tenha fé. Espere, esteja pronta para a cura. Sim. Mas e se ela não vier? Porque uma coisa que eu ficava pensando, né? Toda pessoa que fica grávida, o que a gente fala? Ai, que venha com saúde. É verdade. Ai, vamos orar para vir com saúde. Aí não vem, e aí? Isso aí. Deus é ruim? Deus não erra. É verdade. Deus não erra. Então, se o Leandro veio autista, o autismo faz parte dele. Faz parte da essência de quem ele é. É. Então, é claro que ninguém... Ai, não fiquei torcendo. Ai, que venha um autista, um anjo azul. Não acredito nada disso. Não vamos romantizar. Agora, eu não sou autista, mas eu sou hiperativa. Eu falo pra caramba. Então, assim, eu vou atrapalhar em alguns lugares também. Eu vou ser inadequada em alguns momentos se eu não souber me regular. Se eu não tiver educação. Então, assim, tudo na vida, de perto ninguém é normal. Verdade. Todo mundo tem alguma coisa, né? E o que a gente tem que perder é o preconceito. Porque o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Então, se você tem um diagnóstico, pô, que bom, agora vamos viver, agora vamos buscar ajuda. Eu conheço famílias, você falou essa coisa de não aceitar, né? Eu conheço filhos, assim, que até hoje se sentem preteridos, né? Porque veio no olhar de um pai e de uma mãe a negação e assim, eu não aceito que você seja assim. Pois é. Mas é a busca da cura. É nesse sentido que eu falo da gente não buscar a cura. A gente aceitar aquela pessoa como ela é. Da mesma forma que uma pessoa que fala demais, você querer que ela fique muda, ela vai perder a essência dela, Acaba cara. com a pessoa. Você aceite ela como é. Agora, você pode melhorar, você pode, olha, vamos falar mais baixo, você trazer, né? Vamos fazer uma oratória, vamos buscar qualidade de vida, adequação à realidade dela. Mas não mudar aquela pessoa. Porque o Leandro, ele começou a ser curado e ele está sendo curado a partir do momento que a gente aceitou ele. Hoje ele já foi liberado da fono. Ele está tendo as revelações dele. Mas a gente não espera isso. Isso acontece. A gente deixa o Espírito Santo agir livremente. Mas isso nem sempre foi assim. Sim. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a ideia de vamos montar um ministério da inclusão. Vamos fazer um culto inclusivo. Cheio de protocolinho, entendeu? Né? Que a gente acaba ficando assim. É nossa, verdade, porque aí tem restrição alimentar, tem não sei. E a gente acaba querendo também adequar todo mundo àquela realidade. E aí, eu achando que eu tava bombando. Falei, eu tava assim, é isso aí. Vim contribuir, trazer o meu know-how. Cheio de... Aí, o que acontece? Leandro reclama muito da igreja, que é barulhenta. Ele fala, ai, parece uma boate, eu não vou mais lá, não sei o quê. Eu falei, você vai sim, você vai. Aí a gente resolveu servir, onde ele ficava com os jovens, para poder tá perto, mas deixar ele ali, né? Ele se sentir seguro. E foi sensacional, porque aí ele começou a interagir, até que ele conheceu uma menina linda, maravilhosa, que realmente ela é linda, ele não é bobo. Ele se apaixonou por ela. E aí ele descobriu que ela era do grupo jovem, um pouco acima da idade onde a gente estava. E que tem um culto próprio, com barulho. E aí ele quis ir. Conclusão. Hoje ele vai toda sexta nesse culto barulhento, muito mais barulhento que o culto normal, e fica lá dançando e curtindo. Então, o que eu aprendo com isso? O Espírito Santo tem que ter liberdade de ação. Eu acho que 100% das vezes, né? A gente precisa tirar o nosso time de campo. Porque a gente quer dar conselho o tempo inteiro pro Espírito Santo, né? Espírito Santo, vai nessa direção. Em vez dele. Gente, mas ele me deu uma surra tão grande que eu senti esse papo foi um papo assim bem consciente. Ele falou, Sandra, quem manda aqui sou eu. Sai fora. Com amor, com carinho, mas nesse nível, sai, você está me atrapalhando. Eu falei, Senhor, me perdoa. Aí vem o temor, né? Aí vem aquela... Meu Deus, não importa a sua boa intenção.
Se você colocar a tua vontade de querer resolver com a sua própria mão, já era. Não importa se está bem intencionado. Por isso que eles falam, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. É verdade. Porque eu estava super bem intencionado, eu queria dar o meu tempo, meu conhecimento, meu amor. Mas ele não precisava disso. Ele precisava de uma experiência. E ele teve essa experiência, ele foi atraído através da menina. A menina, ele tem amor platônico por ela, para falar um oi 6 meses, entendeu? Ela é mais velha que ele é um amor, uma pessoa assim, super acolhedora. Ela já entendeu isso e ela fica na dela. E não tem nada a ver com casamento, nada disso. Tem a ver com atração. Ele foi atraído por ela para ir para esse grupo, que é onde eles falam o lugar mais improvável e eles que um autista poderia estar com barulho. O mais barulhento da igreja toda é esse evento. Só que só tem jovens. Ele está tendo o momento dele de adolescente. Ele vai fazer 13 anos. Ele está no ambiente, gente, falando de Cristo ali, na linguagem dele. E eu ia privá-lo disso, fazendo um culto inclusivo com um monte de velhinha. Porque quem ia para esse culto sem música, só com uma musiquinha de violão, as velhinhas todas iam estar lá. Terceira idade, botar teu filho. Entendeu? Agora, onde que ele tinha que estar com os jovens? E ele evoluiu de um jeito, depois que ele começou a congregar com esses jovens. E os jovens evoluíram. Porque ele também aprendendo a se relacionar com ele. Exatamente. Porque eles souberam que tinha um autista na área. Porque o Edson, no início, o Edson ficava perto, meu marido, meio que infiltrado. Porque, gente, é muito difícil liberar. Não é fácil. Eu não estou falando aqui para vocês que é fácil. É desafiador. Mas é o que eu estou falando. Até que ponto a gente estava cuidando do Leandro ou da gente mesmo, da nossa criança. Porque o Leandro, ele tem uma mãe diferente que eu tive, tem um pai diferente que eu tive, ele tem uma relação diferente parental. É outra geração, é outra coisa. E eles são a nossa impressora 3D. Quando eu comecei a confiar em Deus, de verdade, ele também começou a confiar. Porque, na verdade, o medo dele era o meu medo. Sim. Se eu não posso confiar em Deus só se meu filho estiver saudável. Só porque o meu filho veio perfeito. Ai, só que venha tudo perfeito. Tá bem, aí Deus agiu. Aí eu posso confiar nele. Porque o Leandro veio com autismo. Não, Deus não agiu, então eu vou ficar aqui. Eu vou ter que agir. Então é isso. É uma relação íntima com Deus que a gente tem que restabelecer diante de um diagnóstico. Essa é a grande verdade. Então, assim, eu não tinha ideia que Deus tinha isso para mim. Eu vim cheio de protocolo, pessoas, eu ia trazer cheio das técnicas, ia fazer acontecer. E Deus falou, para tudo, aqui é minha casa. Pode uma desconstrução com você também. Total. Né? Mas é primeiro com a gente. O problema das crianças são os pais, gente. A verdade é essa. Quando as pessoas me falavam isso, eu levava pro pessoal, eu não entendia o que era. Mas hoje eu entendo que são os pais, porque se os pais não melhoram, os filhos não melhoram. Não dá para ter uma relação de verdade com Deus se você primeiro não se submete ao seu marido. É verdade. Porque as autoridades, as feministas vão me matar, mas é verdade. As autoridades, e a igreja está cheia de feministas. É verdade. A autoridade, quando ela é levantada, quando ela é estabelecida, foi Deus que estabeleceu. Então, se você tem um marido, ele é autoridade na sua vida. Então, a gente tem que se submeter. E eu, com o Edson, isso também aconteceu na nossa conversão, né? Ele só se converteu por quê? Porque quando eu me converti, tem 2 anos mais ou menos, vai fazer 3, foi na pandemia, ele não tinha acesso à senha do banco, nada da empresa, nada. Eu bancava a maior parte das coisas. Ele não mexia em nada. E aí, Deus falou, sai daí, esse não é o seu lugar. E eu tive que sair. Pensa, uma pessoa controladora, ter que entregar tudo para ele. E assim, sem confiar nele, que eu achava que ele era incompetente. Se eu só achasse que ele era competente, eu não... Né? É verdade. Porque a gente quer um marido presente, mas a gente não deixa o cara treinar, né? Porque se ele não é, ele vai precisar treinar. Isso aí, aprender, né? Aí eu tive que sair.
E aí ele entendeu. Ele falou, ué, que isso? Sandra tá mudada? E aí eu não falava da minha conversão, eu só mostrava o que estava acontecendo. Então, se eu fui muito direcionada, Deus me trouxe pessoas assim que me orientaram muito bem, e o Espírito Santo também. Então, eu consegui ir para o meu deserto, que não foi fácil. Então, assim, a pergunta que eu faço para as mulheres: você reclama do seu marido, mas você sai do lugar para ele entrar? Você sai da cadeira para ele sentar? Então, essa é a grande questão. Eu precisei fazer isso. E depois eu ainda fiquei doente. Então, assim, Deus me paralisou de um jeito que eu não tinha como fazer nada. Até para cuidar do Leandro, foi ele. E aí, o que aconteceu? Em um ano, o Edson, ele amadureceu 20 anos. E hoje, ele é o homem que eu pedi realmente a Deus, com os defeitos dele. Mas hoje ele se posiciona da forma como você precisava que ele se posicionasse, mas você não deixava. Não, porque incomoda, né? Um cara que participa. Ah, não, eu quero fazer tudo. Como é que eu vou ouvir? Principalmente com filho. Mãe atípica, que a gente chama de mãe atípica, né? Que hoje em dia não se fala muito em mãe especial, porque, na verdade, todos os filhos são especiais. E realmente, né? Mãe especial por quê? Só porque meu filho tem uma deficiência? Não. E não pode falar deficiência também. É deficiência, sim, tá na lei lá. Agora, o que a gente tem que é parar de demonizar desmistificar, o erro. né? O erro e o deficiente, a deficiência. Porque isso é reflexo do erro, né? A gente não pode errar. A gente tem que ser perfeito. E aí a gente não pode ter defeito. E aí você não pode ter deficiência. Só que a gente tem. Né? E até legalmente, se o seu filho não tem deficiência, ele não vai ter direito às coisas. Então, poxa, até é deficiente sim, mas eu também sou deficiente em matemática, eu sou deficiente em ficar silenciosa, eu sou deficiente. Todo mundo tem uma deficiência. É Por que eu tenho que valorizar tanto a deficiência do Leandro? Ou eu não posso potencializar os talentos dele? Quando eu fui falar, e aí entrou eu tive que aprender isso quando eu fui falar para ele que ele era autista. Pensa. E aí eu já, mais uma vez, queria contratar um especialista para dar essa notícia. Como que eu vou falar isso? Aí a gente falava, espera mais, espera menos. Eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar? Eu não sei. Aí eu falei, já sei. Vou falar com a mãe do Marcos Petri. Ela, que é assim, a minha referência, né? De mãe, que conseguiu, ele era autista não verbal. Hoje ele é palestrante, faz mestrado, assim... Eu falei, ela é minha referência. E aí eu perguntei para ela, nós fizemos uma live maravilhosa. E aí eu perguntei, como que eu conto agora, Leandro, com 9 anos, que ele é autista? Ela falou, é simples. Eu falei, é simples? Diga, porque eu já tava, né? Ué, só você falar para ele, você é autista. Como assim? Ela falou, é só isso. Não tem problema nenhum ele ser autista. Quando ela falou isso, veio aquela... Ou seja, aí eu entendi que o preconceito estava em mim, não estava nele. Então, a forma que eu ia apresentar isso ia fazer toda a diferença. E aí, o Edson apavorado também, porque pro Edson, gente, foi muito mais difícil esse diagnóstico, porque ele também é. A gente não sabia, mas ele é. Então, você imagina, a sua maior dor, você vê teu filho. Então, ele ficou revisitando o passado dele o tempo todo e vendo o Leandro vivendo aquilo. Tudo que ele tinha passado ia ser projetado no filho, né? Também. Só que o Leandro não era filho da dona Dalva, não era, ele não foi, o pai morreu com 9 anos, porque o Edson teve isso, foi órfão aos 9, a mãe viúva, longe de todo mundo, então ele viveu muitos desafios. Leandro não, tem a mãe presente, o pai presente, é outra pessoa. Outra dinâmica de família. E aí, mas o Edson, isso ele paralisou. Eu falei, amor, deixa que eu falo. Porque tem coisa que ele fala, tem coisa que eu falo, a gente divide bem isso. E aí eu falei, Lelê, a mamãe descobriu que você é autista. Ele é, mãe? O que é isso? Eu falei, olha, o autista, ele é uma pessoa especial. Ele tem alguns superpoderes que você tem. E por isso que até a gente foi identificar que você tinha isso. Por exemplo, super faro. Você tem um olfato, ele sente cheiro longe, inclusive ele é sensível a alguns, né? Isso é bem comum neles.
Você tem a audição supersônica. O pai também tem. Você tem a memória, aquela memória mega. Então, agora, você também tem as criptonitas, como todos, né? Os super-heróis. O super-homem tem a criptonita, você também tem, que é o social. Por isso você tem tanto medo, meu filho. Por isso você tem medo das pessoas, você não tem? Tenho. Porque aí que eu fui entender, né? Por que você tem tanta dificuldade de conversar? Ele falou, porque eu não sei o que fala depois. Olha isso, gente. Eles não conseguem falar porque, no caso do Leandro, cada autista vai ser de um jeito. Mas o Leandro, ele explicou. Mãe, por isso que eu fiquei tão mal, né? Mas depois, hoje eu entendo e ajudo e a gente treina, entendeu? Tem que treinar com eles. Porque não é natural. Então, assim, por exemplo, eu chegar aqui, oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, ele fala o que depois? Ele não sabe. Ele não consegue dar continuidade. Dar continuidade à conversa. E aí eu falei, então, meu filho, é isso. E aí a gente foi olhando para ele dessa forma, apresentando o autismo para ele dessa forma. E ele tem um orgulho de ser autista. Ele fala para todo mundo, ele anda com a carteirinha dele, ele dá carteirada, porque ele sabe que tem desconto. Ele acha o máximo. Ele não tem nenhum preconceito. Ele sabe que é uma questão, mas ele não vê isso, sabe? Ruim. E por quê? Porque a gente mudou. Eu acho que o grande problema é o nosso preconceito, porque a gente quer todo mundo perfeito, né? Quer todo mundo naquela caixinha. E isso parte também da demonização que é feita do erro. É verdade. Você não pode errar. Então você tem que ser perfeito. Você não pode. Então, a gente hoje vive uma escravidão do acerto, que ninguém assume erro. Você tem que arrumar um culpado, né? E da escravidão da perfeição. Então, na igreja, principalmente. Todo mundo tem que ser perfeita. A líder, né, do grupo não pode ter problema. Isso aí. A pastora não pode. Ninguém pode ter problema. Ninguém pode viver problema, né? Todo mundo tem que ficar lindo, maravilhoso. Uma capa de tudo bem, né? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Às vezes você acabou de perder ali, né? Um filho, mas a pergunta é, vai tudo bem? Não, vai tudo bem. Porque senão você não está sendo, né? Não tá Tanto tendo... que a gente, quando a gente pergunta pra uma pessoa se tá tudo bem, qual é a resposta automática que a gente recebe? Tudo, ótimo. E você? Não é isso? É isso aí. E aí, tudo bem? Tudo bem. E se você se expõe, como eu me exponho muito, eu vejo o choque das pessoas. Eu né? tava até conversando com você, né? Porque eu passei por isso com meu filho. Na pandemia, né? Comecei a viver um processo com ele e no final o psicólogo veio com um diagnóstico para mim e falou assim, olha, acabei de falar, cheguei um laudo com o Dan aqui, você vai precisar ver mais, mas assim, o Dan tem TDAH. Aí eu trabalhando o dia inteiro, eu fiz igual você, falei, meu Deus, como? E você falou isso pra ele? Aí ele, eu falei, meu Deus, como é que tá meu filho agora? Já me deu um negócio no coração. Falei, vou ter que ir pra casa pra falar com ele, que ele deve estar muito mal. Ele falou, foi libertador. Eu falei, como assim foi libertador? Ele falou, ele entendeu que tudo que ele vivia não era um problema dele, porque ele tinha... eram coisas que a pessoa que tem TDAH, que porque não faz um porque acompanhamento... as pessoas fazem um julgamento moral. Isso aí. É preguiçoso, é mimado, é metido. Isso aí, não se socializa, é mal educado, porque não responde. E eu falei assim, ele falou assim, seu filho hoje foi poupado de muito sofrimento. Olha. Ele sofria. O Leandro também, porque você acha que ele não sabia? Ele sabia que tinha alguma coisa. Ele falou, ele sofria. Ele sofria porque às vezes ele não conseguia se concentrar. Ele sofria porque ele queria atender a expectativa de um pai e de uma mãe que era super inteligente, de um pai que fazia de tudo, porque vocês fazem tudo por ele. E ele queria corresponder a todo o investimento que vocês faziam. Então, quando ele não conseguia, ele sofria. E aí, isso foi tão libertador que o Dan foi procurar saber, estudar. Tudo que um TDAH sentia, pensava, foi procurar conhecimento. E ele me deu uma aula, ele começou a explicar pra mim, olha mãe, sabe o que acontece? Eu vou dormir e minha mente não para. Eu demoro pra dormir. Eu falei assim, você demora pra dormir? Eu não sabia que minha filha demorava pra dormir. Você olha aquela criancinha, né? A gente tem essa visão, né? E olha pra gente no outro. Eu falava assim, você demora pra dormir? Eu achei que você dormia rápido, porque você tava de olho fechado. Ele, não, mas eu demoro pra dormir, porque eu fico pensando em mil coisas. Aí no outro dia... tá cansado, não produz.
Aí eu, ele, outra coisa, mãe. Eu tenho dificuldade para focar. Aí ele foi me explicando. E ele foi vendo pessoas, foi descobrindo pessoas no YouTube, na internet. E ele aprendendo a se conhecer mais com o diagnóstico para poder aprender a viver melhor. E eu fui aprendendo também o que ele tinha para aprender a respeitar os limites dele. Exatamente. A hora de pressionar, a hora de não pressionar. O dia que não tá tão bem, que se você pressionar, ele dá ruim. É isso aí. E a autoestima deles fica muito baixa. Fica muito baixa. Eles não conseguem concluir as tarefas. Isso é... Porque a nossa autoestima ela é feita o quê? De experiências de vitória. De sucesso. Pô, se você não tem... Você foi criado para ter sucesso. Aí você não tem, você... E a dificuldade de reconhecer que é bom, né? Porque quando a gente elogia, nossa, você é bom nisso. Não, não sou não. É porque tem a síndrome do impostor, né? Você fica sempre achando que você não é... Porque você se cobra muito, né? Você não vê resultado, você se sente inadequado. Né? Falei Você assim, tá sempre filho, fora você toca bem? Não, mãe, tem muita gente que toca muito melhor, não toco não. Eu falei, olha, você vai aprender a receber elogio. Aí começa aquilo que você falou. É o processo da família. E eu e o Henrique tivemos que fazer uma parceria ali para identificar. É porque você ficar botando a culpa nele, viu? A culpa é sua, porque você não faz. Aí a outra. Não, é o contrário. Né? A gente tem que se unir e melhorar. Porque muita coisa que o Leandro sente, o Edson também. Exatamente. Aí, quando eu comecei a conversar com o Henrique e o psicólogo também, as coisas que ele sentia, aí o meu marido falou assim: eu tenho esse negócio aí. Igual aconteceu com o seu marido. Ele, eu acho que eu sou TDAH. Eu falei, Ele falou, porque todos esses sintomas que você tem, que você tá falando do Dan, e o Dan tá falando, eu sinto também. Ele falou, você não vê que às vezes eu surto, fico quieto, quando começo a pressionar. E a gente começou até a brincar, não assim, a menosprezar isso. Não, eu entendi. Você tá entendendo? Mas e diminuir o peso. Né? E aí, às vezes, ele tá assim, né? Liga pra gente e fala assim: já sei, teu TDAH tá atacado. Porque também o nível, eles não têm muita resistência à frustração. Isso aí. Aí dá ruim. Então a gente tem que saber lidar. Eu percebo que os piores momentos, e agora eu também aprendo a olhar pro meu marido de uma forma diferente, embora ele não tenha feito ainda. Mas não precisa. O importante é ter qualidade de vida. Um diagnóstico. Se isso vai melhorar a qualidade de vida dele, né? E a gente sabe assim, eu falei, não, olha só, aqui, essa semana não é momento de pressionar, não. Pois é. Essa semana é momento de deixar um pouco. E olha, sabe o que eu vou te falar? Que aconteceu com você, com certeza, e comigo. Você passou a amá-lo muito mais. Porque agora você o conhece melhor. A gente só ama o que a gente conhece. É verdade. Coisa que você não entendia, você falava, agora não, você o ama. E é seu filho também. É verdade. Não mais um reflexo de quem você é, mas a realidade do que a gente vive. Deles. E saber respeitar isso, né? Isso é amor. É amor. De verdade. Porque eu sei o que eles têm condição de dar e o que eles, às vezes, não vão ter condição de dar. Eu sei o que pode melhorar, né? Eu sei que a gente pode potencializar, né? E como a gente investir nisso. Então, isso trouxe pra gente verdadeiramente como o psicólogo falou pra mim. Não. Uma libertação. Seu filho tá vivendo uma libertação. Então, aquilo que poderia ser um fardo de um jugo, que muita gente carrega isso, né? Sim. Muita gente carrega esse fardo e o jugo. Ele virou pra gente uma ferramenta pra gente viver melhor. Sim. E eu ainda tenho muito o que fazer, né? Que eu tô na estrada, né? Você tá até me... Não, eu ainda tô na estrada também, né? Só tem 12 anos. Quando eu pensei que sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. Agora ele tá entrando na adolescência. Tá em outra fase. Tudo que eu achava que eu tava dominando, não tô mais. Eu tô tendo que engatinhar tudo de novo. Porque muda. Porque cada fase é uma fase, Eu né? tô diferente. O Edson tá diferente. A nossa casa tá diferente. Então, o mais importante, que eu acho que é, primeiro, né, a gente trazer realmente Deus pro processo. Sem Ele, não tem como. Confiar que Ele não erra. Deus não erra. Então, o Leandro não é um erro. Eu não sou um erro. Edson não é um erro. Então, a gente tem que buscar Deus primeiro, entender a natureza de Deus, né? Sim. Se você não entende quem Ele é, você vai estar sempre o julgando mal, como todos nos julgam, né? Porque não nos conhecem. Não, e isso foi importante até pra família, né? Porque assim, às vezes quando minha mãe falava assim, o Dan, quando era pequeno, ele me abraçava, ele me beijava. Agora meu neto mudou.
Agora meu neto não me abraça, ele não gosta de conversar. É difícil arrancar uma conversa dele. Né? O meu pai falava, agora eles já sabem. Já entenderam, né? Que é um... E tem a abordagem, porque isso também é legal. O que acontece? Aí com o diagnóstico do Leandro tal, eu entrei nesse universo da inclusão. Por quê? Uma mãe atípica, ela vira ativista, porque nada é fácil. Tudo é muito difícil, você conseguir tratamento, tudo é complexo, né? Então você vira ativista, e eu virei. E aí eu entendi por que Deus me escolheu e me botou essa boca, né, de falar, porque eu sou a fala deles. Sim. Eu vim para representar, ajudá-los. Você é uma voz, né? Exatamente. Uma voz que eles precisavam. E eles agora já aprenderam, de tanto me ouvir, de tanto me ver fazendo live. Hoje eles já têm discurso próprio e eles fazem lá também os ativismos deles, entendeu? Foi um treinamento. Porque eles demoram, mas eles aprendem. Eles vão ter a história de falar, de ser palestrante, do que tiver que ser. Sim. E aí, o que eu percebi também, né? Que existe a história da inclusão, que é feita por quem não vive isso. A pessoa que é excluída, que é especialista em exclusão e inclusão. Não é quem não é. Só quando você vive aquilo que você entende. Sabe que é. E aí eu comecei a perceber, gente, o que está faltando na inclusão é acolhimento. Porque a inclusão sem acolhimento não é inclusão. E o acolhimento, ele só acontece quando a gente se conhece. Então, olha a complexidade disso. O outro só vai ser acolhedor se ele se conhecer, identificar as questões dele, estar bem com ele, para ele poder, para a sua deficiência, não incomodá-lo. Nossa, isso é muito complexo, porque a maioria das pessoas não se conhece de verdade. Por isso que a inclusão não existe. Por que eu ficava Porque a minha inclusão é a partir do princípio que eu acredito. Não a partir do que eu preciso. Eu me incluo. Se eu não me incluo, eu não tenho como ser inclusivo. Por isso que eu acho errado essa coisa de que a pessoa inclusiva é boazinha, a que não inclui é mazinha. Não, a inclusiva é mais consciente. A exclusiva não é consciente, ela não sabe, ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela fica tão incomodada com a deficiência do outro porque lembra dela. E ela não quer ficar perto daquilo. É um reflexo que bate e volta, né? Ela não quer ficar perto daquilo. Então não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o que o outro provoca em mim. Por isso que a inclusão... E quando eu me tornei, né, mais próxima de Cristo, quando eu me converti, entendi mais, eu ficava assim, gente, a pessoa mais inclusiva da face da terra foi Jesus. Sim. O livro mais lido no mundo é a Bíblia. Por que não tem inclusão? Se a gente tem o manual, se a gente tem o exemplo, por que não... Porque tem que passar por mim. Se não passar por mim, não tem protocolo, não tem nada. Nada. Por isso que eu não acredito mais em protocolo de inclusão. Inclusão tem que ser desse jeito. Faz um e-book, né? Não existe. Um e-book. Não, eu sou dessa. Eu adoro e-book. Fazer um curso. Botar uma plataforma lá, passos para a inclusão. Deus. Rasga tudo e se conhece primeiro. Imagina o mico que eu paguei na igreja, que eu era a mulher da inclusão do protocolo. E meu filho, que era o motivo disso, ele fez o jeito dele com o Espírito Santo. Então, isso tudo me quebrou. Mas foi maravilhoso. Porque hoje a minha fé está muito maior. Hoje a forma como eu lido com as pessoas mudou completamente. E eu entendo que se nós vamos para a eternidade para louvar ao Senhor, não pode ter culto inclusivo, separado. Vai ter a coisa lá? Não vai. Não. Nós temos que trabalhar a inclusão. A inclusão é dentro. Exatamente. Não é uma coisa separada. Eles têm que estar. Porque a partir do momento que eu faço uma coisa separada, o que eu estou dizendo? Eu estou excluindo. Você alimenta. Eu não estou inserindo dentro do contexto que eles precisam viver. E aí você não está ensinando aquelas pessoas a lidar com isso. Também. Você está protegendo eles. É um vai e volta, né? Protegendo. Vamos tirar daqui que está incomodando. Vamos tirar porque vai te incomodar se falar mais alto ou se... A mãe também vai ter que lidar com aquilo. Que mexe com ela, se vê o filho... Você vê o sofrimento. Mas olha só, eu como professora, né, técnica de reprogramação cerebral, eu mais do que ninguém sei que o cérebro, ele é altamente econômico. Ele não vai criar um novo programa se ele não for... estimulado para isso. Forçado.
Então, a pessoa não amadurece se ela não sofrer. Essa é a verdade. Por isso que as famílias atípicas, a maioria está muito disfuncional. Por quê? Porque a gente quer proteger o A gente quer filho. evitar o sofrimento o tempo inteiro, Não né? tem como. Não tem como. E o sofrimento faz parte, né? Faz parte. Hoje eu vejo o Leandro, ele tinha pavor de morte. Pavor, pavor. E eu, no fundo, também. Né? Então, assim, ele é minha impressora 3D. A partir do momento que eu comecei a trabalhar em mim, aí eu comecei a me sentir mais pronta para conversar sobre isso. Aí falei sobre o corpo glorioso. Aí ele já ficou feliz. Aí ele agora toda hora ele fala, mãe, não morreu. E o corpo glorioso também. Exatamente. Então a gente está trabalhando as nossas crenças e a vida fica mais leve. É. Mas é fácil? Não. Não. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou. No mundo vocês vão ter aflições, mas você tem um bom ânimo. Se os discípulos, né, que tiveram com ele, os caras demoraram, né, a pegar no tranco. Caramba! Imagina a gente. Então, assim, é muito normal a gente estar vivendo isso. Também eu não tenho mais essa pressão em mim, entendeu? Sim. Paguei mico, paguei mesmo. E peço perdão aos irmãos, que eu falei errado. Negócio de culto inclusive. Corta Mas isso. querendo acertar, né? Querendo fazer o bem. Exatamente. Porque hoje o teu nível de conhecimento é outro, né? Porque assim, o conhecimento traz libertação. Não existe libertação sem conhecimento. Não existe. E sem questionamento. Por isso gente que tem a palavra de Deus pensar. fala, e conhecereis o quê? A A verdade. Por isso que não pode ter mentira, não pode ter fake news. Só que hoje a gente é treinado a ser fake, né? É. Aí a selfie é real? Não é, gente. Aí eu fiquei pensando, por que toda foto que alguém tira de mim eu fico horrorosa? A minha que eu tiro ficou... Porque a minha você pega um peso desprevenida. É. Meu Deus do céu, você ficou horrorosa. Dificilmente vai é ter uma verdade. foto que alguém tira. Natural que a gente tá o tempo inteiro. Muito difícil. Linda. Não vai ter, só se o cara for muito bom. Fotógrafo sensacional que vai pegar. Então, essa é a realidade. Eles tiram 50 mil fotos, aí vai lá e fica aquela que conseguiu. Você vê a referência de beleza que a gente tem. Essas mulheres, gente, elas têm um custo fixo mensal de quanto? Vai pagar essa Cara, uns vida, 5 anos atrás eu lembro que era 60 mil por mês. Que isso? Porque ó, é massagem, é suplementação, é um monte de coisa, não é só. Tem toda estética, isso é caríssimo. Cabelo, pele, blá, blá, blá. Você botar tudo no bolo, uns 60 mil. Imagina agora. Aí a gente quer acordar igual Linda. ela. Acordar pronta. Nasci pronta. Não é? Não tem como. Respirou. Você não tem essa grana, porque a grana ela vai te dar velocidade, né? É. Então você pode até um dia melhorar, mas vai demorar, gente. É. Haja tratamento, haja. Então tem que ter paciência. Mas a gente quer aquilo que a gente compara com o irreal, É verdade. com o fake. Isso que é o grande, porque é o que também diferencia, né? Quando você olha para uma criança que tem uma deficiência e a criança que não tem, a inclusão é só para quem tem deficiência. E essa que não tem, mas ela também está precisando ser incluída. É. Porque ela vai ter alguma área na vida dela. Com certeza. A família está disfuncional. Isso Hoje em dia aí. está todo mundo com muito problema. Então, eu não acredito mais em inclusão, só inclusão para todos. Para todos. E a pessoa que tem deficiência moral? Isso faz parte da nossa evolução, né? Quem tem deficiência moral, a gente faz o quê? A gente joga fora? É verdade. Mas a gente não está pronto. A gente quer, né? Massacrar, né? Quem tem deficiência moral, né? E aí entra... Por causa do nosso preconceito. Pois é, como se fôssemos perfeitos. É. Ninguém mente, ninguém faz nada. Todo mundo aqui... Ninguém ira, não fala mal dos outros. Ninguém. Não, ninguém. Só Todo lá mundo- nos Estados Unidos. Então, é isso. Eu acho que a gente veio, né, nessa Como diz a minha amiga, a gente não fofoca, a gente traz informação importante. Pois é. A gente compartilha. É um compartilhamento, né, de conhecimento, das informações. Alheias. Então, realmente, na verdade, olha, eu acho que tudo começou a dar essa virada, porque é tudo muito rápido. A conversão do Edson foi em setembro do ano passado. Não fez nenhum ano ainda. Não. Aí logo depois eu comecei o projeto da leitura Pois bíblica. é, que eu queria chegar Então, nesse ponto. Leitura bíblica dinâmica. Acordava às 4h20 da manhã todo dia para dar aula às 5 da manhã. A gente lê a Bíblia. Criamos, eu e Gisele Demani, que é uma amiga querida, a gente desenvolveu uma metodologia baseada na videira. Que por sinal tá. Você gostou, né? Que bom. Muito bom. E aí, ensinando a ler a Bíblia em 3 meses. Isso deu muito trabalho pra vocês, porque tá tão
Cara, mas ali é que foi a cura. Ali foi o massacre de todas. Porque aí, cada vez que ele fazia um download, que eu acredito muito, aquele curso foi download celestial. Só que o que eu aprendi? Você tem o download da pasta, mas você não tem o código de abertura sempre vai ter alguém que vai te dar isso. Por isso que a gente não pode se isolar. É verdade. A gente está em corpo. Por isso que a gente foi criado para ter relacionamento. Porque se você só o conhecimento, eu sabia que tinha uma direção, mas eu não sabia o que tinha que fazer. Aí vinha alguém, ou a própria Gisele, ela tinha a revelação. Aí a gente foi assim que a gente fez o curso. Quando eu sou notívaga, para eu acordar de manhã, gente, vocês não têm ideia. 15 anos meu marido tentando fazer eu acordar cedo. Só para trabalhar ou pro Leandro. Alguma coisa do Leandro. Fora isso, nunca. Mas aí, quando eu entendi quem me chamava. Então, desde dezembro, eu acordo. Primeiro foram 3 meses, 4h20 da manhã. E agora às 5h30 da manhã, todo dia, pra gente ler a Bíblia às 6. Eu tenho que me preparar, tenho que estar ali, né? E com isso, todo esse processo do Leandro de ir pro Next Team lá, de fazer as coisas, foi acontecendo. Enquanto eu estava cuidando das coisas do pai. O pai cuidava das suas coisas. O pai cuidava do meu filho. Você vivenciou isso de prática, de verdade, né? De verdade. O que está sendo esse curso de leitura dinâmica para você, assim? Porque ali a gente pega, igual, né, eu tô no grupo, né? Tô nessa terceiro grupo. E eu tava conversando ontem com uma das meninas que faz. Ela falou assim, Gabi, eu tava conversando com uma outra que falou assim, eu vou desistir porque eu tô abaixo da média de ler. Eu falei, não desiste não, porque eu também tô demorando para ler, mas a gente vai chegar lá e tal. E assim, a pessoa no primeiro momento, ninguém foi acostumado a ler, né? O Brasil, ele não é um país que incentiva a leitura. Então você vê a maioria das pessoas que tem preguiça de ler, que não exercita o cérebro e com isso não consegue desenvolver um raciocínio mais lógico, de acumular informação, essa coisa toda. Isso é muito da sua área, né? Tô falando aqui como uma leiga. Não, mas é isso mesmo. Né? Tô falando aqui como uma leiga. Você é minha aluna, você sabe. Mas quando a gente pega e a gente vai à realidade de fazer uma leitura dinâmica, aí que você descobre como que você precisa estimular o teu cérebro, né? E isso vai contribuir para o restante do teu dia. É a leitura do mundo, né? Você muda a leitura. Por que de manhã? Bom, porque as primeiras horas do dia para o Senhor. É isso. E isso que mudou. Eu vi curas ali, cura de depressão, cura de várias questões de traumas, de alunas, não por causa do curso, mas pela decisão de acordar cedo e entregar as primeiras horas à Bíblia, à leitura. A Michelle me falou que essa semana, acho que foi na sexta, teve um testemunho de uma delas que foi lindo, né? Que falou que em 30 anos ela nunca tinha tido a experiência. É verdade. É incrível. E ela é o primeiro aniversário dela, né? Que ela entregava a Jesus. Que ela comemorava com ele. As primeiras horas do dia dele. E ela comemorava com ele, porque ela não era, eu acho que ela não era cristã. Agora que ela tá, e ela tá tendo a oportunidade. E ela tem um filho autista também. Sim. E aí, quando ela viu o vídeo do Leandro, mexeu demais com ela, né, também. Então, assim, olha como Deus vai... Mas o que eu mais entendo da proposta desse curso que Deus trouxe ele tem pressa, que as pessoas leiam a Bíblia. Em muito breve, nós não vamos poder ler a Bíblia. Então, existe uma pressa do Senhor para que essa geração leia a Bíblia. Existem países que as pessoas têm que ficar com uma página, outra com a outra. Graças a Deus a gente tem a liberdade de estar num curso. Bíblias contrabandeadas. Que a gente está num curso que pode acessar e ler a Bíblia em 3 meses e você não tem ninguém me censurando, mas em breve não vai poder mais. Então, ele tem pressa. E ele quer chamar as pessoas para a intimidade, não quer terceirizar, ele não quer intermediário. Sim. A igreja ela é importante para congregar e tal, mas nesse momento, esse chamado está sendo de intimidade com o Pai. Ele quer tete a tete. Vem me ouvir. Porque a comunicação, a internet ela é muito boa, mas isso ensina muita gente a terceirizar. Eu quero uma mensagem, eu abro lá uma série de pastores maravilhosos, com palavras tremendas, e eu terceirizo aquilo ali. Amém, tive meu alimento. Não, aquilo não é o seu devocional.
As pessoas confundem muito isso, né, Liz? Isso não é o seu devocional. Aquilo ali é um momento onde você está sendo ministrado, uma palavra está sendo boa, mas seu devocional, ele acontece quando você para ler a Bíblia e orar, você com Deus. Você faz a sua leitura e você ora. Aquilo é o seu devocional. Porque a Bíblia é uma coisa viva, né? É uma leitura viva, é uma coisa completamente diferente. Aquilo que ministra para mim, ministra para você diferente. O mesmo texto. E as sinapses que vão acontecer, porque na verdade o que ele me explicou é o seguinte: filha, eu dei olho para vocês, a máquina fotográfica, eu dei o cérebro, eu dei toda a mecânica para vocês lerem, para o Espírito Santo atuar. Se você não lê, o Espírito Santo não atua. Porque são sinapses que vão acontecer. E é legal porque, né, o teu... existe uma preparação pra gente ler, né? Sim. Explica pro pessoal o que Deus te deu. Porque eu já, como especialista, né, eu trouxe as técnicas da leitura dinâmica, que tem muito a ver com postura, né? Usar a mão para guiar os olhos. Aí eu trouxe isso e a gente separou a Bíblia em 90 cultivos diários, seriam os devocionais, para a gente conseguir fazer em 3 meses. E nessa separação, a gente já separou o texto que vai ser lido e as perguntas que você deve se fazer ao ler, porque o cérebro ele precisa de questionamento para ter o aprendizado. Então, quando você vai para um texto sem nenhum questionamento, quem quer saber tudo não sabe nada. É verdade. Quando você vai com direcionamento, já muda. E aí a gente está fazendo esse treinamento. Hoje, as perguntas quem faz sou eu, naquele devocional ali, naquele programa que a gente desenvolveu. Sim. Mas amanhã você vai aprender a fazer as perguntas. E aí você não vai mais para nenhum texto sem pergunta. Porque a pergunta, ela é fundamental para o aprendizado. Por isso que a gente não tem memorização. O problema de memória não é da memória em si. Porque se fosse, a gente não tinha trauma. A gente tem que pagar um cara lá, um terapeuta, para trabalhar os nossos traumas. O problema não é de memória, o problema é de acesso. Você tem aquilo lá dentro, mas você não consegue acessar. Exemplo, você às vezes vai fazer uma prova, não sei se já aconteceu com você, comigo já. Você tá lá. Aí a pergunta que tá fazendo, você lembra o texto no livro, lá onde está a resposta daquela pergunta, mas você não consegue responder. É verdade. Né? Você lembra eu já li o tipo isso. de café que tinha naquela página. Eu sei a página, mas eu não consigo responder. Por quê? Não consegue visualizar, né? Porque tá num lugar desorganizado. É a mesma. E aí, a memorização, técnicas de memorização vão fazer o quê? Vão organizar as pastas cerebrais. E aí depois você consegue acessar. É o que acontece no computador, se você ou no celular. Você tira uma foto. Aí você não bota nome para aquela foto. Aí entra aquele código lá, IGM10. Você vai descobrir a foto que é do batizado, da amiga? Não vai. Agora, se você botar um nome, organizar ela numa página, o cérebro é assim. O computador é uma cópia fajuta do cérebro. Entendeu? A gente acha o computador lindo, né? Cópia fajuta. Eles não conseguiram fazer nada parecido com a gente até agora. Então, a gente não usa isso. Esse é que é o problema. E quanto menos usar, melhor, para sermos manipulados e papagaios, repetindo, sem analisar. Né? E sem querer também, a gente quer resultado do outro, mas a gente não quer fazer o esforço. Se você for já tem uma coisa pronta do outro, eu vou pegar o pronto. Você vê, eu sou fã de carteirinha do Subirá. Luciano Subirá, para mim, é assim, um cara incrível, uma inspiração. Ele é. Aí tu vai ver quantas horas de dedicação ele tem ao evangelho, gente. Aí você quer, não lê nada, aí quer chegar no púlpito e dar uma de pregar como ele prega, não tem como. Né? Ele paga um preço. A gente precisa pagar o preço do exercício. É a mesma coisa, você quer ir pra academia, ficar com o corpão sem malhar, não tem como. O cérebro é igualzinho. Então, se você tem não que malhar usa, o cérebro, né? Então a gente faz exercícios oculares, porque isso aqui é a nossa máquina de fotografia. Se a gente não melhora, não limpa a máquina, a foto vai sair ruim. Então a gente faz todo um trabalho. Agora, se a pessoa ela quer o resultado rápido, ela não vai ter, porque ansiosa, ela tem a vida inteira sem ler. Aí ela começa a fazer o curso, ela quer ler tudo. Como? Se você, né, igual a mim, eu não corro, não faço nada. Aí eu quero ir participar da maratona com meu marido, que corre todo dia, que faz...
Tem como, gente. Então, assim, a gente É um tem que ter humildade. processo para você conseguir ir avançando. Se você está tendo dificuldade, você teve dificuldade a vida inteira, não foi agora. Entendeu? Só que você nunca prestou atenção nisso porque você nunca se dedicou a isso. Tanto é que você é um caso, você já está com quase 400 palavras por minuto. Você já não chegou a isso, dependendo do texto. Porque né, Bíblia é o texto mais, né, que prende mais e que pede mais atenção. Não, e outra coisa, difícil. pra gente que estuda, que gosta, a gente tem muito uma tendência quando eu tô lendo Sim. a querer difícil, parar ali exatamente. porque eu quero degustar, mas eu entendi que é outro processo. É outro processo. Esse processo que eu tô fazendo de leitura dinâmica, que a palavra está entrando, está ministrando. Mas o momento que eu paro pra Aí é estudar, é existe outra um ritual, coisa. porque as pessoas acham isso, que ler e estudar é a mesma coisa. E não é. Ler faz parte do estudo, mas estudo é um ritual. Isso aí. Você não vai chegar, aí eu quero ler, aí nunca faz nada, não estuda nada, aí quer ler e saber tudo. Não, cara, tem um ritual. Eu acho que eu consegui separar isso, entendeu? Mas por quê? Pela prática. Você já é uma leitora assídua, já estuda, se prepara, é uma mulher preparada. Pessoa que já tem com a mente. Aí a pessoa não fez nada do que você fez a sua vida toda, quer chegar agora e quer bombar. Não tem como, gente. Tem que ter humildade. O primeiro passo para o aprendiz é a humildade. Não, e eu ainda achei que, tipo assim, na hora que você falou, só até acima, falei, que bom. Aí fui falar com meu filho. Ele tá muito mais Ele ainda. tá muito mais, cara. Pois é, mas por quê? Mais uma coisa que eu descobri dele que eu não sabia. Por quê? Porque ele faz leitura de outras coisas, de mangá, de coisas que ele gosta. E tem uma coisa, a leitura em inglês, ela é diferente da português, porque é a forma que é alfabetizada. E o nosso problema na leitura tradicional é a forma de ser alfabetizado. Então, ele já tem uma forma diferente. Ele tem. Então, a coisa vai diferente. Cada pessoa tem uma história. Isso aí. E o aprendizado, ele é de acordo com a vivência da pessoa. Então, é isso que as pessoas têm que entender. E, muitas vezes, essas pessoas que estão desistindo, é só uma repetição de um padrão. Ela desiste tudo. Isso é só mais uma coisa que ela está desistindo. Eu também fui assim, muitas vezes. Desisti de coisas que não... Principalmente quando era para mim. Para o outro, eu vou. Mas para mim... Ah, não, depois eu faço isso. A dieta, não. Você era por último, né? Ali, na leitura bíblica... Eu estou tendo essa oportunidade de colher esses frutos para mim. É uma coisa minha com meu Deus. Eu sei que Ele me chama, não tenho como não ir. Sabe? Então, eu já entendi isso. Cada um tem um processo. Mesmo que você não leia nada, acorda e pega a Bíblia e fica lá. Só isso já é um exercício de submissão. E que faz diferença, né? Nossa, muita. Mas, gente, todo mundo tá no time. Né, a gente tem visto, né, das pessoas que estão ali firmes, né? Porque a gente sabe que sempre começa muita gente. Sim. Isso faz parte do ser humano. Faz parte. Mas quem, assim, mantém o seu propósito, mesmo que não que esteja abaixo da média de leitura, mas mantém dentro do seu time, a gente começa a ver mudança na pessoa. Sim. A alegria da gente ver o pessoal postando, hoje eu fiz. Mandar lá aquele questionáriozinho, né, que conseguiu fazer. Eu acho que o importante é isso. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. É você com você, é você se conhecer. Muitas pessoas estão descobrindo que tem problemas de leitura. E eu vou ter que encaminhar para um profissional, porque realmente tem. E aí, imagina, a vida inteira A vida inteira foi isso. Sem saber? Até dislexia, e às né? vezes Tantas coisas. É só uma intervenção muito simples, dá uma qualidade de vida para essa pessoa. E a pessoa fala assim, não gosta de ler. Não é que ela não gosta de ler. Ela não sabe, ela não consegue. Sabe. Entende? Ela tem dificuldade. Aí é muito triste. Você lê, não entende nada. Lê, não entende nada. Aí você desiste. Não tá fazendo diferença, só tá me frustrando. E normalmente... Aí eu quero me livrar daquela dor. Bota pra cá. Exatamente. Então, na escola, a gente precisa ter intervenções na escola. E aí entra o segundo projeto que Deus me deu, que foi a agência de acompanhante terapêutico. Por quê? A gente está lançando esse mês aqui em Teresópolis, a primeira... Que ótimo, né? Então, a pessoa que tem um problema, ela vai ter um acompanhante terapeuta fazendo a intervenção durante o dia dela. Que é outra. Eu já até tenho gente para te indicar. Viu? Então, porque não dá mais para ficar só na clínica, não dá mais para ficar só na escola, gente. A gente não pode realmente terceirizar tudo. Pai e mãe têm que participar da educação, da parte formal da educação. Não é só a escola. E a gente não pode treinar filho para vestibular. A gente tem que preparar filho para Deus. Para
ele seguir o propósito que Deus deu para ele aqui na Essa é a Terra. nossa maior missão como pai. Não é? E a gente fala assim, vamos criar para o mundo. Não é para o mundo, porque para o mundo já tem gente criando. É verdade. A gente tem que criar para Deus. É isso que Deus nos chama. É Olha, forte. sabia que já tá 1h30. Menina, Deus me livre, vamos parar com isso. Que, olha, a gente não para mais de falar. Porque uma coisa Mas a gente puxa a vai ter outra. que voltar, a gente vai ter que voltar, não tem jeito, vai ter que ter outro podcast. Uma coisa puxa a outra, é muita informação. Mas olha, Mas é um muito prazer. gostoso, né? Porque a gente nem vê a hora passar. E é muito difícil encontrar pessoas que entendam, estejam abertas a isso. Então, para mim, eu fico realmente, me sinto muito honrada de poder falar e ser ouvida, né? Porque às vezes eu fico parecendo doida. Gente, eu não entendo nada que essa mulher fala. Então, quando eu encontro pessoas que me entendem, gente, é um refrigério para minha alma. Porque a maioria fala assim, gente, Sandra, ela é meio acelerada. Mas todo mundo é, né? De perto, mas eu tô acostumada. Ótimo, que pense isso de mim, né? Mas que entenda assim, eu sou aquela pessoa que vai estar sempre buscando ser melhor. Isso é ótimo. Versão melhorada. Né? Eu queria que você desse uma mensagem, né, agora, para essas pessoas que estão nos ouvindo. A gente falou muito sobre a questão do quebrar os seus próprios preconceitos, né? Essa pessoa que está assistindo a gente agora, porque nosso podcast a gente não sabe quem alcança, onde vai, né? E é mãe, é pai, é filho, é filha, é neto, é família. E essa pessoa que está olhando agora para a vida dela e está falando assim, caramba, eu sou essa pessoa que me botei rótulos, que me defini, que tenho preconceitos, que não aceito. Né, todos esses processos que você viveu, independente do que você passou, né, dentro do seu casamento, dentro da questão, né, com teu filho, mas a pessoa da Alessandra, para ela chegar a essa construção que ela está formando hoje, porque a gente ainda está em obra, né? Até Jesus voltar. Mas essa pessoa que precisa desconstruir e olhar assim, não, tem jeito. O que você falaria para essa pessoa olhando para a câmera ali pra gente terminar? Então, primeira coisa, tenha certeza de que Deus não erra. Você não é um erro. Você não foi feito por acaso. Nada acontece nesse mundo que não seja da vontade do Pai. Ele permite, né? Então, a gente não é um erro e a gente tem um propósito. Eu acho que o que mudou a minha vida foi quando eu descobri que eu tenho um propósito. Então, aí partiu também da descoberta de que existe um Deus com uma natureza maravilhosa. Não é um Deus que está me julgando, não é um Deus que fica esperando eu cair para dizer, falei. Não. É um Deus amoroso, que muitas vezes quem se afasta dele sou eu. Ele está no mesmo lugar, sempre. A gente que se afasta. Então, para se aproximar dele, você vai precisar ter contato com a Bíblia, que é ali a verdade, e viver o que você aprende ali. Porque também não adianta só conhecimento sem vivência. Então, é um processo. Mas, quando a gente entende a natureza de Deus e o nosso propósito, mesmo que você não descubra qual é o seu, mas você saber que você tem um, faz toda a diferença. Isso mudou. Vão ter que ter repeat depois, né? Episódio 2, Gabi Cash e Alessandra, episódio 2. Vai ter que ter. Muito assunto, né? Muito assunto pra gente ter. E eu tenho certeza que a gente pode até depois, né, deixar uma caixinha de pergunta, né, para as pessoas. Sim. Pra gente fazer um bate-volta. Sim, falar do que foi mais, assim, que ficou com dúvida, ou então que eles querem que a gente se aprofunde, né? Porque isso. foi tanto assunto. Tanto assunto, porque isso vai gerar questionamentos, né? Sim. Então, das pessoas fazerem uma caixinha de pergunta pra gente poder voltar num repeat. E eu gostaria... Apresentar mais a escola, né, que você vai fazer. E estimular a criatividade. Nós somos filhos do Criador. Temos que ser criativos. Então, pense no que você pode contribuir para ser criativo com essa inclusão de todos. Não só de uma galerinha, de todos. O que você tem feito para incluir? E a si mesmo, né? E se incluir, né? Não adianta, enquanto eu não aprender a me incluir, eu não vou saber incluir o outro. E se incluir não é entrar numa caixa e ficar igualzinho, não. Se incluir é se aceitar. Forte.
Liz, obrigada por esse tempo aqui. Foi maravilhoso. Foi, Vamos pra mim fazer o também. repeat disso. Vamos fazer. Programar essa caixinha, programar esse tempo pro pessoal poder fazer as perguntas. Sim, né? Eu vamos. queria te agradecer por esse tempo, por esse propósito, né? É. Que Deus tem feito com a nossa vida, Isso. né? Que Deus tem unido. E que Teresópolis, né? Porque Deus te trouxe para cá. Sim. Mas não está limitado à cidade. Não. Existe um propósito com a cidade, mas é da cidade para o mundo. É isso aí. Né? É isso aí. Então, que todo esse recomeço que você está vivendo, debaixo de uma missão que Deus te deu, possa gerar muitos frutos nessa videira aí. Amém. Né? E que essa parreira de uvas, né? de elas cresçam muito, viu? Obrigada. Que Deus abençoe. A gente vai olhar para lá. Conta Beijo. comigo. Tchauzinho, gente. Tchau.